Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica. Vamos hoje falar das soluções para a equação integral da camada limite, no caso sem gradiente de pressão, ou seja, no caso da placa plana. Quando nós temos o caso sem gradiente de pressão, a variação da pressão dinâmica fora da camada limite é nula. Então, nós só aplicamos essa derivada da pressão dinâmica em x igual a zero. Dessa forma, a nossa equação integral fica da seguinte forma. Agora, para obter uma solução, nós temos que adotar qual é o perfil da camada limite e como que nós, então, vamos substituir esses valores e obter a solução da equação. O primeiro caso nós vamos fazer aqui é o caso laminar e vamos adotar a solução de Blasius para a solução laminar da equação da camada limite. Fazendo a substituição na equação integral da camada limite, nós temos então a seguinte equação diferencial. Aplicando o princípio de separação de variáveis para resolver essa equação diferencial, nós obtemos o seguinte resultado. Então, com essa equação, nós vemos que a variação da espessura da camada limite, além de variar com o valor de x, varia com seu Reynolds. Se simplificarmos essa equação, só para ter uma ideia melhor da forma dessa espessura da camada limite, nós podemos ver então que essa espessura ela depende de raiz de x. Conforme maior o valor de x, maior é a espessura dessa camada limite. Já no caso turbulento, nós adotamos outro valor para θ e outra expressão para tensão na parede, tensão cisalhante na parede, mas novamente, aplicando na equação integral da camada limite, nós ficamos com a seguinte expressão a ser resolvida. E a solução dessa expressão, nessa equação diferencial, é dada por Portanto, a solução para a espessura da camada limite turbulenta é dada pela constante 0,383, que multiplica x, que divide pela raiz quinta do número de Reynolds dessa posição x. Se a gente abrir a expressão para esse Reynolds, nós vamos obter que a camada limite turbulenta cresce com x elevado a 4/5. Ou seja, a taxa de crescimento, quanto a camada limite aumenta conforme você se desloca ao longo do escoamento, no caso turbulento, é maior do que no caso laminar. A camada limite turbulenta ela será mais espessa para um mesmo Reynolds e na mesma posição da placa, se comparada à camada limite laminar. Isso daí também traz por consequência, qual é a força de arrasto, a força de fricção, e vamos quantificar ela agora. Considerarmos então aquele pequeno volume de controle utilizado para definir a equação integral da camada limite e obtivermos a expressão da tensão da força cisalhante naquele infinitesimal de área na parede, nós podemos calcular qual que é o resultado da força devido à fricção em toda a placa e calcular toda essa força de resistência ao movimento que aparece pela interação da camada limite com a placa plana. Dessa forma, nós podemos definir um diferencial de força, que é a tensão na parede multiplicada pela área, que é dado por dx vezes um comprimento de envergadura, o comprimento da placa ao longo da profundidade aqui do desenho. E essa tensão cisalhante da equação integral da camada limite, ela pode ser obtida a partir de 2 vezes a pressão dinâmica vezes a derivada da espessura em x. Se aplicarmos, então, essa tensão cisalhante no diferencial da força e integrarmos, toda a força ela é dada
pela integral de todo o comprimento da placa, no caso aqui eu vou chamar de C, como comprimento da placa, que multiplica a tensão cisalhante vezes essa largura, esse tamanho da placa ao longo da profundidade, vezes o dx. E dessa forma, então, nós temos o L, que multiplica a integral de 2 vezes a pressão dinâmica dθ dx dθ, ou seja, a nossa força depende da pressão dinâmica, dessa largura da placa e da integral de dθ dx ao longo de todo dx. Se aplicarmos então a integral de θ desde o bordo de ataque até o bordo de fuga, nós teremos então o seguinte resultado. Sendo θTE, o θ no bordo de fuga, θ de trailing edge. Então nós temos que a força de fricção é diretamente proporcional a essa espessura no bordo de fuga. Se adimensionalizarmos, ou seja, eu vou chamar esse coeficiente, o coeficiente de força de arrasto de fricção como CD, e vai ser o valor de F dividido pela pressão dinâmica vezes a área. Essa área é o L vezes a corda, vezes o comprimento C, e ao adimensionalizar, nós temos então 2 vezes θ trailing edge dividido pela corda. Então essa é a força de fricção devido à camada limite só da parte superior da placa. Obviamente que as placas, na verdade, vão ter uma camada limite antes, uma camada limite em cima e uma camada limite embaixo. Então, a rigor, quando consideramos as duas camadas limites, as duas superfícies, nós temos que multiplicar por 2. Então, nesse caso, nós teríamos 4θ no bordo de fuga dividido pela corda. É interessante que essa equação não usou hipótese nenhuma se a camada limite ela é laminar ou turbulenta, visto que foi utilizada a equação integral da camada limite, que aqui está independente de qual das soluções, dos perfis de velocidade estão sendo adotados. Então agora sim nós vamos fazer o cálculo, no caso, assumindo que é a equação da camada limite laminar, solução de Blasius, e depois vamos fazer para a camada limite turbulenta. Então, para poder calcular qual que é o arrasto da camada limite laminar, nós temos que saber qual que é a espessura dessa camada limite no bordo de fuga. Lembrando que no caso de Blasius, o valor de θ ele é 0,133 o valor de delta. E no caso, então, vamos calcular o delta no final da placa, na posição x igual a corda, x igual a c. Lembrando que esse delta em função de x é dado por aproximadamente 4,99 x sobre raiz Reynolds de x, nós podemos usar a simplificação de que isto será dado por 5 vezes a corda dividido pelo Reynolds, sendo aqui Reynolds, eu já estou presumindo que o valor do comprimento de referência é dado pelo comprimento total da placa, por toda a corda dessa placa. Então, o θ no bordo de fuga é dado por 0,133 vezes 5 vezes a corda que divide o Reynolds. E o cálculo do arrasto, que é dado, no caso aqui, só considerando um dos lados, 2 vezes θ trailing edge sobre a corda, será dado por 1,328, que divide pela raiz do número de Reynolds dessa placa. Se considerarmos os dois lados, né, as duas superfícies da placa, aproximadamente 2,66 sobre raiz de Reynolds. Então é importante aqui notar que o aumento do número de Reynolds, ele apesar de aumentar a força de arrasto, porque aumenta a intensidade dos gradientes da velocidade e aumenta a tensão cisalhante, o adimensional CD vai diminuir. Mas geralmente o maior Reynolds está associado a maiores velocidades, portanto, aumenta a pressão dinâmica. Então, o arrasto em maiores Reynolds tende a ser maior, entretanto, o coeficiente de arrasto tende a diminuir. Tá? A taxa de crescimento da camada limite tende a ser menor quando o Reynolds aumenta.
Já no caso turbulento, nós vamos usar a expressão para a espessura de quantidade de movimento da solução da camada limite turbulenta. Então aqui eu vou até denominar aqui o θTE, T maiúsculo em cima, como turbulento, que vai ser igual a espessura de quantidade de movimento de um perfil de velocidades turbulento no bordo de fuga. E esse θ ele é dado por 7 sobre 72, a espessura delta no bordo de fuga, para o caso turbulento. Então, nesse caso aqui, nós teremos 7 sobre 72, que multiplica 0,383 corda sobre raiz quinta do número de Reynolds. Então, a nossa espessura no bordo de fuga é dada por 3,723 E-2, a corda, sobre raiz quinta de Reynolds. E ao calcular o arrasto dessa camada da parte superior da placa, dado por 2 vezes a espessura de quantidade de movimento no bordo de fuga dividido pela corda, nós obtemos então o resultado de 7,447 E-2 dividido pela raiz quinta de Reynolds. Se considerarmos os dois lados, nós obtemos o resultado que é 0,149 dividido pela raiz quinta do número de Reynolds dessa placa. Ou seja, nós temos aí um arrasto que ele é maior em taxa de crescimento quando comparado com o caso laminar. Apenas para critério de comparação, vamos colocar aqui dois valores de Reynolds, número de Reynolds de 1 milhão, número de Reynolds de 5 milhão, e calcular o CD laminar e o CD turbulento, para ter uma ideia qual que é a ordem de grandeza desses resultados. Aqui eu só vou considerar um lado das placas. Então, nesse primeiro caso, nós temos 1,328 E-3, e nos 5 milhões, no caso laminar ainda, 5,94 E-4. No caso turbulento, de 1 milhão, de Reynolds 1 milhão, nós temos um arrasto de 9,4 E-3. E no caso de 5 milhões, nós temos um arrasto de um CD de 6,8 E-3. Podemos observar então que nos dois casos nós temos, tanto no laminar como no turbulento, a redução do arrasto, do coeficiente de arrasto com o aumento do número de Reynolds, mas no mesmo número de Reynolds, comparando do laminar para o turbulento tem um aumento de arrasto significativo em comparado ao laminar. Só para ter uma ideia, no primeiro caso, o arrasto é mais ou menos 7,2 vezes maior, enquanto que no segundo caso, esse arrasto ele é aproximadamente 11,5 vezes maior no turbulento do que no laminar. Muito obrigado pela presença, ficamos hoje por aqui. E no próximo vídeo nós falaremos de camada limite mista. Vamos considerar então uma camada limite com a parte laminar, um ponto de transição e depois a camada limite turbulenta. Nos vemos na próxima.